deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Boa noite, meus irmãos do Centro Espírita Atmos. Agradeço ao convite que a mim foi feito. É um grande prazer estar aqui para apresentar o meu estudo de hoje, cujo tema é a lei do progresso, evolução. Mas antes vamos começar lendo um trechinho de uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Endireitai os caminhos. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João Batista está em João
versículo 1, parágrafo 23. A exortação do precursor permanece no ar, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Em todos os tempos, observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelos benefícios do Cristo, clamam pela sua paz, pela presença divina e, por vezes, após transformarem os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas. Onde está Jesus que não lhes veio ao encontro dos rogos sucessivos? Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor, distante de suas amarguras? Não compreendem que, através de mensageiros generosos de seu amor, o Cristo se encontra em cada dia ao lado de todos os discípulos sinceros. Falta-lhes dedicação ao bem de si mesmos. Correm ao encalço do Mestre Divino, desatentos ao conselho de João: endireitai os caminhos. Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. Muitos choram em veredas do crime, lamentam-se nos resvaladouros do erro sistemático, invocam o céu sem o desapego às paixões avassaladoras do campo material. Em tais condições, não é justo dirigir-se a alma ao Salvador, que aceitou a humilhação e a cruz sem queixas de qualquer natureza. Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos, desfaze as sombras que te rodeiam e sente-lo-á ao teu lado como uma bênção. E falando em bênção, meus irmãos, vamos elevar o nosso pensamento para o alto e rogar a Deus, Pai de infinita misericórdia, que nos ajude clareando nossos caminhos, que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir todos os conselhos que recebemos diuturnamente dos nossos anjos de guarda, nossos anjos que nos aconselham, nos intuem, para que possamos seguir pelo caminho que mais apraz para o nosso desenvolvimento. Assim, gratos, pedimos a proteção a Deus e que permaneça conosco agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos falar um pouquinho sobre a lei do progresso, que todos nós já lemos, já ouvimos alguma palestra, que é a lei do progresso. Nascer, morrer, renascer ainda, tal é a lei. Ou seja, é a reencarnação. Todos nós que aqui estamos, vamos desencarnar, voltar para o mundo astral e nos preparar para reencarnar numa nova existência. Santo Agostinho, em 1862, nos diz que o estado de natureza seria como a infância do espírito, no qual ele é comandado pelos instintos. Neles são alimentadas as necessidades básicas para a sobrevivência como um animal. Conforme esse espírito adquire o livre-arbítrio, ele deixa de ser guiado pelos instintos primitivos e passa a escolher. É quando irá desenvolver as inteligências morais e intelectuais que estarão em constante evolução, segundo a lei do progresso. Infelizmente, apesar do livre-arbítrio, da inteligência, do raciocínio, ainda temos muitos irmãos que agem instintivamente, trazendo prejuízo a eles próprios e a outrem. É falta de maturidade, falta de conhecimento, e eles também irão evoluir, todos nós, desde aquele nosso irmão mais ignorante, o assassino, o rebelde, o revoltado, todos iremos evoluir. A diferença é o tempo que levaremos para chegar a uma condição de anjo, para chegar a um mundo feliz, a um mundo de regeneração. Tudo vai depender do nosso empenho, né? Em nos melhorarmos. Aqueles que querem se melhorar estão subindo a escada. Os que não querem sentaram no degrau e dormiram, porque a evolução não retrograda. Nós não podemos voltar atrás naquilo que já adquirimos, mas pode estagnar. E o homem tem a capacidade de atrasar o seu desenvolvimento espiritual
estagnando num determinado ponto. Aliás, muitos de nós que já se julgam evoluídos também estagnam. Já ouvimos algumas vezes, inclusive trabalhador de centro espírita, comentar que por esta encarnação está bom. Na próxima eu continuo. Quando me falaram isso, eu perguntei, e quando será a próxima? O tempo é inexorável. Daqui a pouco você está desencarnando. Quando você voltar para casa, que você vê a fila enorme para reencarnar, e o tempo que você perdeu aqui, que achou que já tinha melhorado o suficiente, não precisava melhorar mais. Vai vir um arrependimento. E aí, já é tarde. Águas passadas, né? Então nós temos que saber que o progresso é lei. Deus nos criou a todos simples e ignorantes, para que cada um evoluísse de acordo com o seu merecimento, com o seu esforço. Uns se esforçam mais, né? Nessa grande escola que é a Terra, muitos de nós estão vindo para estudar, para aprender, para evoluir. E muitos estão vindo, conforme a gente brinca na escola com aquele aluno que não estuda, só para comer merenda, né? E aí, o que vai acontecer? Vai repetir de ano, porque a Terra é a grande escola para a nossa evolução. Assim como todos os seres da criação, animados e inanimados, vão progredir, ao mesmo tempo em que todos nós progredimos moralmente e materialmente, progride também o mundo que vivemos. Então, a humanidade progride nos aspectos físico, moral, científico e espiritual e planetário. São vários tipos de evolução. O progresso físico. O corpo, com o passar do tempo, está evoluindo bastante. Há um tempo atrás, um homem e uma mulher de 40 a 45 anos já era idoso, já estava no final da existência. Hoje, nós chegamos a 90 anos, muitos irmãos a 100, 110, eu soube de um que está com quase 120. Minha mãe fez 97 esse mês e ainda está ali. Obrigada, Senhor, lúcida e resistindo. Então, com o avanço da tecnologia, foram descobertos novos tipos de exames para detectar doenças. Com o estudo da farmacologia, foram criados novos fármacos, vacinas, para poder prolongar, para curar, para prevenir e assim poder prolongar o tempo de vida do nosso corpo. E o corpo vai evoluindo, nos dando tempo para nos ajudar a evoluir moralmente, preservando o corpo físico, que é um veículo que nós temos nesta encarnação para a nossa evolução. Nós temos que ser gratos a Deus por esse empréstimo. O corpo é um empréstimo. Então, assim como a medicina está evoluindo para cuidar melhor de nós, nós também temos que cuidar melhor de nós mesmos. Uma boa alimentação, exercícios físicos, não nos expondo a riscos desnecessários, cuidando do nosso corpo, que quando nós fazemos algum empréstimo com alguém, nós procuramos devolver o objeto que nos foi emprestado, no mínimo, nas mesmas condições que recebemos, e se puder, até melhor, né? A gente pega um livro emprestado, a capa está soltando, vamos colar a capa, vamos ajeitar, encapar para devolver direitinho para quem teve a caridade de nos emprestar aquele livro para estudarmos. Então, nós devemos fazer isso, temos obrigação de fazer isso com o nosso corpo físico. Ele é um empréstimo que Deus nos deu para podermos estar aqui na Terra, nesse processo de evolução que estamos, e temos que ser gratos e procurar devolvê-lo. Ok, então, vamos procurar devolver nosso corpo. Eu vou malhar todo dia, eu vou tomar sol, eu vou me alimentar bem e pronto. Isso basta. Só isso interfere no nosso corpo físico, nossos pensamentos, nossos sentimentos.
nossas ações também vão repercutir no nosso fígado, no nosso estômago, no nosso pulmão, na nossa mente. E aí vamos adoecer, o corpo vai adoecer. E quando o corpo adoece, é porque nós espíritos já estamos doentes. O nosso corpo espiritual não suporta mais tanta energia negativa. Eu corro todo dia, eu como todo dia, mas eu vou correr na rua olhando a roupa daquele cara lá, que absurdo que aquele cara fez. Contra um amigo, você soube de fulano, você... Eu estou cuidando da minha saúde física? Não. Porque tudo esse sentimento, esse pensamento está me contaminando, está me envenenando. E nós, o nosso perispírito, ele funciona como mata-borrão. Para quem é mais jovem, mata-borrão, antigamente a gente escrevia com uma caneta tinteiro, que a gente enchia com líquido da caneta, tinha uma pena, a gente escrevia. Quando molhava muito, tinha um objeto que a gente colocava em cima e fazia assim para puxar o excesso de tinta para não borrar. Muitos de nós até usamos, né? Eu usei. Então é uma expressão que o perispírito é um mata-borrão das nossas energias negativas. O que acontece? Vamos visualizar de outra forma. Vamos pegar um lençol branco, limpinho, pegar barro e começar a jogar. Barro. Chega no ponto que o lençol está todo tomado de barro. Aí nós vamos olhar, nós estamos respingados de barro. Nossa mão está lotada de barro. A gente vai lá, trata isso. Troca a roupa, lava as mãos. Pronto, estou limpa. Tem um lençol cheio de barro ali que vai me sujar de novo se eu não limpar esse lençol. Aí eu vou, pego o lençol, lavo, esfrego, coalho no sol, boto água sanitária, boto tudo que precisar, tento clarear. Eu tiro o barro todo, mas ele fica manchado. Assim é a doença no corpo físico. Cada vez que nós sentimos raiva, ódio, rancor, mágoa, inveja, deixamos de ajudar alguém, fazemos o mal para alguém, ou deixamos de fazer o bem, que passa a ser também responsabilidade nossa, o mal que a pessoa sofra, pelo bem que não fizemos. Cada vez que temos esse tipo de ação, é como se estivéssemos jogando no nosso corpo espiritual, ou seja, nesse lençol que eu citei, bolas de barro. Quando o perispírito não suporta mais tanta energia ruim, só tem uma maneira de se limpar. Expurga para o corpo físico. Vem as doenças. E o lençol fica como aquele lençol que nós lavamos. Tiramos o barro, mas fica com sequelas, com marcas, que irão nos acompanhar numa próxima existência. Quando voltarmos, nós vamos olhar e falar: restou ainda tudo isso para eu poder melhorar. Mas então, eu falei que toda essa energia negativa que nosso perispírito acumula, não tem mais condições, ele vem para o nosso corpo físico. O Dr. Paulo César Frutuoso é um oncologista, palestrante, autor de vários livros, O Outro Lado da Medicina, Anjos Decaídos, vários livros excelentes, eu aconselho a leitura dos livros do Paulo César. Ele é palestrante e ele é trabalhador na casa de Frei Luiz. E uma vez eu lá estive fazendo um tratamento e ele estava chefiando, né, na coordenação dos tratamentos. Ele fez uma preleção antes, porque havia muitas pessoas com câncer, com outras doenças crônicas, entre eles eu. E o Paulo César falou, e eu ouvi depois ele falando em outras palestras que eu assisti em uns centros espíritas, que às vezes eu ia para assistir palestra. Ele estava falando o seguinte, que o câncer, para ele, não é doença, é cura. É cura espiritual. Exatamente o que eu falei. O perispírito joga tudo isso para o corpo físico, essa doença fica onde? No corpo físico, que volta à Terra. Quando a gente desencarna, ele fica aqui, com todas essas mazelas, e nós voltamos para casa melhorados.
Então, o que ele diz é isso, que para ele o câncer é a cura, não é doença. E aí nós vamos passando por todas as etapas, nós vamos procurando melhorar o nosso corpo físico. Com a melhoria do corpo físico, com mais tempo de vida, com melhor qualidade de vida, o que acontece? Nós passamos a observar mais as coisas, a estudar, a ler, né? Assistir palestras, enfim. Nós vamos entendendo que precisamos nos modificar, que precisamos melhorar, que estamos errados, que se tanta coisa errada acontece conosco, é porque o nosso comportamento não está adequado. Tem alguma coisa errada que tem que mudar, e a prova maior é que estamos passando por dores e sofrimentos. Muito bem, à medida que nós vamos melhorando, nós vamos moralizando o nosso comportamento, moralizando nossos sentimentos, ou seja, estamos evoluindo moralmente. Evoluindo moralmente, vamos evoluir espiritualmente. Então, olha só o que eu falei. Nosso corpo físico hoje em dia dura mais pela evolução da medicina tecnológica, evolução intelectual, né? Progresso no corpo físico, progresso moral, progresso espiritual. Ou seja, eles se entrelaçam. Não tem como você progredir numa coisa e não progredir na outra. Você pode sim progredir muito no físico e pouquinho no moral, mas ele vem um pouco. E esses progressos, eles se entrelaçam. E isso é mais importante de tudo. Nós sabemos também que esse progresso não é individual, ele é coletivo. Pois quando nós nos melhoramos, as pessoas que estão à nossa volta melhoram, nós procuramos criar e frequentar ambientes melhores. Então vai havendo uma melhora coletiva. Nós vamos sendo instrumentos de melhora também de alguns irmãos. Vamos entendendo melhor o amor, a importância do amor, porque só com o entendimento do amor nós vamos conseguir essa conexão com o outro para ver esse progresso coletivo. Isso é importante porque precisamos trabalhar nosso egoísmo, nossa vaidade, né? E diminuir, porque o egoísmo, a espiritualidade nos diz que vai ser o último vício que perderemos. Mas através de adquirir conhecimentos, nós vamos diminuindo o nosso egoísmo, diminuindo a nossa vaidade e usando esses recursos na realização do bem, na construção de um futuro melhor. A tecnologia não evolui só na medicina, ela evoluiu geral. Uns anos atrás, quem imaginava ter um celular? Vou entregar a minha idade, né? Faço 70 esse ano, estou com 69. Quando eu era criança, que meu pai viajava, ele ia para São Paulo ver mercadoria e tal, para levar para o trabalho dele, nós queríamos falar com ele. Nós de manhã, eu acho que era 102, se minha memória não está me falhando. Nós ligávamos 102, telefonista interurbano. Pedíamos para falar com o número tal, com o senhor fulano. Aí ela dizia para desligar, que quando a ligação estivesse pronta, ela nos chamaria. Às vezes passavam horas, a gente não podia sair de casa, ficava ali, todo mundo ouvia, o telefone tocava, a gente corria. Quando minha irmã foi morar na Inglaterra, há 40 anos atrás, nós nos comunicávamos, ela tinha 2 crianças pequenas, ela gravava videocassete, umas fitas deste tamanho, para a gente acompanhar as crianças, o desenvolvimento delas. Telefonar nós não pensávamos, porque internacional, não tínhamos condições de pagar. Então ela gravava essas fitas, botava no correio, um mês depois chegava aqui. A gente assistia, gravava uma fita para ela, mandava, chegava um mês depois, enfim. Cartas, fita, o que fosse, uns 3 meses. Como é que é hoje? Hoje nós temos um celular que é um computador. Eu falo com qualquer lugar do mundo.
tranquilamente, conforme a gente diz, ao vivo e a cores. Pega o telefone, faz uma chamada de vídeo em tempo real. Tem esse lado bom e tem um lado ruim, porque as notícias ruins também nos chegam em tempo real, né? E nos atrapalha um pouco esse bem-estar, que antes a gente levava meses para saber que alguma coisa ruim aconteceu. Muito bem, então o celular, ele é uma máquina fotográfica, ele é uma filmadora, ele é um GPS, ele nos dá acesso a mídias como o WhatsApp, o Facebook, Instagram, outras, mas nós temos que estar atentos, porque nós somos propensos, ainda temos muitos vícios, muitos. E com essa evolução, muitos de nós estão com vício cibernético, é o celular o tempo inteiro. Como no restaurante olhamos, as pessoas estão à mesa, cada um com o celular vendo uma coisa. Você vai numa festinha de família, de amigos, cada um com seu celular. As coisas estão acontecendo ao redor e a pessoa está ali com o celular. O tempo inteiro. Acontece um desastre, presencia um acidente, em vez de correr para socorrer, muitos vão, mas muitos pegam o celular para filmar. Então o celular acaba virando um vício, permitindo desuniões familiares, perda de amizade pelas redes sociais, por expor opinião. Eu posso não concordar com a opinião de outrem, mas eu tenho que respeitar a opinião dele e ficar na minha, não é? Assim como eu quero que a minha seja respeitada. Então nós temos que estar muito atentos, porque esse progresso intelectual, esse progresso científico, material, está trazendo alguns retrocessos em termos de união familiar. Aqui em casa nós entramos num acordo. Na hora das refeições não se usa celular, a não ser para colocar ao lado e deixar tocando uma música. Porque é o momento que nós temos para olho no olho, para conversarmos, para prestar atenção no que estamos comendo se não vamos comer de mais ou de menos. Isso interfere na saúde física também. Você tem que prestar atenção na tua alimentação. Aqui. Richard Simonetti nos diz que o vício é uma espécie de condicionamento que prende o indivíduo a determinada prática nociva e que todas as virtudes e vícios são inerentes ao espírito. Tanto é que o alcoólatra, o viciado em qualquer droga lícita ou ilícita, quando desencarna, continua viciado. Está no espírito o vício. O corpo físico é usado como instrumento para poder usar aquele material. E aí, nós estamos falando nos progressos, estamos falando de progresso moral e espiritual. Vamos tentar entender isso. Eu já ouvi dizer que o progresso não está acontecendo. Uma amiga minha, não é espírita, veio me questionar, falando: Marta, como você pode dizer que o ser humano, que o mundo está progredindo com tanta violência, com tanta maldade? E aí eu falei para ela, o Espiritismo nos explica, eu vou tentar explicar para você de uma maneira que você entenda. O que é, meus irmãos? Nós sabemos que Deus é de infinita misericórdia. E muitos irmãos que erraram, recalcitraram no erro, encarnações sucessivas, sabem que estão nesta encarnação, que esta encarnação é a última para quem é useiro e vezeiro no mal, digamos assim, essa expressão. E aí imploram a Deus para vir, porque a Terra, vou falar mais na frente na transição planetária, ela está se tornando um mundo de regeneração. Né? O mal ainda vai existir, mas pouco em relação a hoje. Então Deus dá chance. Diz: Senhor, por favor, eu juro, eu prometo, eu vou ser boa, eu vou fazer caridade, eu vou amar, só vou fazer o bem. Tá bom, vai lá. Aí reencarna. Reencarna
Tem o véu do esquecimento, aquele mal que está ali arraigado, que é do espírito. Ele não consegue vencer esse mal aflora. E ele continua no mal. Mais uma chance que Deus deu. Então estamos progredindo sim. E esse aumento do mal que está acontecendo é só um degrau nessa evolução. É uma tentativa ainda de dar chance para os maus se regenerarem. Então podemos entender o progresso com violência. Porque muitos de nós já alcançamos o progresso material, o progresso tecnológico intelectual, mas ainda não amadurecemos espiritualmente, ainda não agimos no bem, ainda não entendemos que, queiramos ou não, nós vamos evoluir. Também é fácil apontar o dedo para aquele irmão que erra, porque nós não lembramos dos nossos erros passados, de outras existências, e desta também. Quantas vezes a gente erra, não se percebe ou esquece que errou, né? Porque incomoda lembrar. Mas nós estamos evoluindo sim, evoluímos muito. Um milênio atrás se queimavam pessoas na fogueira, né? As bruxas que eram queimadas vivas. Se ia para os circos para ver cristãos sendo devorados por feras, briga de gladiadores até a morte de um, com torcida. Nós torcíamos, nós vibrávamos, nós gostávamos de assistir aquilo. O mal ainda era muito forte em nós. Quando a gente fala, nunca houve um mal tão forte, houve sim, não havia notícias dele, é diferente. Hoje a mídia reproduz tudo que está acontecendo, muitas vezes em tempo real. E aí divulga de uma tal maneira que vivenciamos esse mal. E se nós não desligarmos a mídia, se nós não nos desligarmos dessas energias, nós vamos entrar nessa vibração sim, ó vida, ó mês, ó azar, comigo dá tudo errado, o mundo está perdido, o mal impera, o que eu estou fazendo aqui? Os pessimistas. Nós não podemos vibrar, porque tem muita notícia boa, tem muita coisa boa acontecendo, tem muitos irmãos maravilhosos praticando bem, a caridade, com ações heróicas, mas o que dá ibope para a mídia é o mal, não é o bem. Então a gente não sabe. Então procuremos nós divulgar as boas ações. Procuremos nós difundir o bem, porque nós estamos precisando. Nós ainda temos muito que evoluir. E vamos falar de um tempo não tão remoto. Há um tempo atrás, na época da escravidão, aquele escravagista que tratava o seu escravo bem, dando-lhe uma boa alimentação, remédio, roupa, não praticando castigos físicos violentos, ele era homenageado na igreja, ele era homenageado na sociedade como um bom cristão, como um homem de bem, mas escravagista, não dava liberdade. Hoje, nós não temos escravos. Existem casos pontuais ainda de queimar cristão, de trabalho escravo em fazenda, alguma coisa, são casos pontuais. Mas a humanidade, ela está evoluindo coletivamente. As guerras ainda acontecem, os conflitos, mas ninguém mais pega uma bandeira com a imagem de Jesus, invade terra, mata todo mundo que não queira seguir a imagem de Jesus, como se ele tivesse vindo impor alguma religião. Jesus nasceu judeu, não criou nenhuma religião, não escreveu nada. Ele só veio nos ensinar
pelo exemplo, pelo amor, é o nosso guia e modelo. E as pessoas, ou nós, né, se estávamos naquela época, naqueles grupos, saímos matando em nome de Jesus. Muito bem. A ciência, então, vai progredindo sem parar, né? E o Espiritismo é história, em cima do que eu comentei, são testemunhas de que os encarnados, melhor os encarnados também, nós evoluímos moralmente com o desenvolvimento da sociedade. Porque o bem e a justiça só existem em função de adiantamento moral. Se a humanidade não tiver o progresso moral, não vai haver nem o bem nem a justiça. Então nós temos que entender as leis de Deus. A lei do progresso é uma lei moral, uma lei divina. E quando nós conseguirmos compreender isso, quando nós conseguimos interpretar esses princípios e divulgar pelos meios possíveis, que essa é uma missão do Espiritismo, divulgar a mensagem, né? Nós temos que fazer isso por todos os meios, senão nós não vamos estar ajudando esse progresso. Nós espíritas, além de divulgar a doutrina, divulgar a mensagem de Jesus, divulgar a necessidade do amor, nós temos que nos dedicar ao melhoramento dos nossos filhos, através da educação moral, e colocamos na evangelização. Nós estamos numa época em que pais delegam a escola, a criação dos seus filhos, a educação dos seus filhos. A escola não educa, não é obrigação, não é missão dela. A escola vai cuidar da escolaridade, do conhecimento. Quem tem que educar somos nós que temos que educar. Pais, avós, tios, responsáveis por aquela criança. Porque talvez aquela criança tenha vindo para nós com a responsabilidade de levá-lo para o caminho do bem, porque é alguém que recalcitrou no erro muitas vezes. E quando a gente terceiriza essa educação, a gente não presta atenção no comportamento da criança, que desde pequenininha ela já vai mostrando o que ela é capaz. Furta alguma coisa do coleguinha, fala mal do coleguinha, bate, inventa histórias, maltrata os animais e não é corrigido. Nós estamos perdendo a chance de pegar aquele espírito que nos foi confiado para ser educado, para se tornar um homem de bem. Nós estamos perdendo essa chance. E vamos ser responsáveis pela perda que ele tiver, da evolução que ele deveria ter nesta encarnação, se nós não passamos os princípios para eles. Nós temos dentro de nós essa ânsia de crescer, de progredir. Nós não podemos entrar numa síndrome de Gabriela. Houve uma novela, e isso virou um termo psicológico, síndrome de Gabriela, que a personagem Gabriela, ela cantava uma música: eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Não canto, porque senão vocês desligam a palestra. Muito bem. Então ficou conhecido como a síndrome de Gabriela. Eu sou assim, sempre fui assim, sempre fiz assim. As pessoas que me aturem, eu não quero mudar. Eu estou bem, não está satisfeita, muda você. E aí as coisas começam a desmoronar, porque o progresso ele requer ação. Nós fomos criados para progredir gradativamente. Então não devemos estagnar, não podemos perder tempo, é inexorável. Nós não podemos obstruir o nosso progresso moral. Kardec perguntou aos espíritos
Qual o maior obstáculo ao progresso moral? E eles responderam: o orgulho e o egoísmo. Nós ainda somos orgulhosos. Nós ainda somos egoístas. Como assim, Marta? Fala por você mesma. Eu não sou orgulhoso, não sou egoísta. Não. Então, o que você está fazendo no planeta de prova e expiação que você não está no mundo regenerado ou no mundo feliz? A espiritualidade maior nos diz que o orgulho, o egoísmo, a vaidade são as últimas mazelas que nós vamos perder, que nós vamos superar. Então, se estamos aqui neste planeta, nós somos, né? E nós temos que mudar. E aí? Já temos um grande progresso intelectual, um grande progresso moral. Aí nós sabemos que tem pessoas sem escolaridade, simples, que moralmente são superiores a muitos intelectualmente perfeitos. Mas como assim? A moral pequenininha. Porque este que veio com a moral evoluída e ainda tem a dificuldade com escolaridade, com a vida para subsistência, que ele pediu uma prova. Ele está aqui numa prova. Mas aquele que evolui intelectualmente, que usa sua inteligência para o mal, ele evolui intelectualmente, mas moralmente quase nada. Está aí todo dia a prova disso. A internet nos mostra isso. Quantos golpes são inventados? Eu me lembro que quando falaram que iam lançar o auxílio emergencial o ano passado, a Caixa Econômica, logo depois, antes de estarem depositando dinheiro, já veio a notícia de que grupos tinham lançado um aplicativo como sendo da Caixa Econômica Federal, dando golpes. Para você montar um aplicativo em tempo recorde, que foi rápido, para você fazer tantos golpes que vemos todos os dias, que tantos irmãos caem nele, por inocência, por ignorância, no sentido de ignorar, e muitos querem passar pela porta larga, né? Querem tirar alguma vantagem, acabam caindo nesses golpes. Porque esses seres do mal são inteligentes. Eles já tiveram a conquista individual, intelectual, mas o progresso moral eles não tiveram. Muitos de nós buscam alívio para todas as suas frustrações e dores pelos vícios. Eles tentam se dar um falso, um pseudo prazer, que além de consumir suas energias físicas, vai consumir também seus fluidos energéticos, a energia espiritual. Então, são os usuários de drogas lícitas, como álcool, fumo, que encurtam a existência, que causam uma desencarnação mais rápida. São vícios físicos. Qualquer um pode encontrar. Outros vícios também são as drogas ilícitas, que elas também encurtam a encarnação. Muitos têm encarnação totalmente perdidas, viram zumbis andando por aí sem saber o que estão fazendo, para onde vão. Eles mergulham nesse vício que ele se torna tão arraigado que eles têm dificuldade de resistir. E o que acontece com ele? Ele é vampirizado. Os seres do mal e, além deles, irmãos que desencarnaram com vício, não que sejam maus necessariamente. Eu conheço pessoas boníssimas, mas são alcoólatras.
E o que eles vão servir? A gente chama de caneco vivo, né? Piteira viva. Eles vão ser vampirizados por irmãos que tinham esse vício, desencarnaram e que não podem mais fazer uso desse material. O que eles fazem? Eles vêm sugar essa energia através do encarnado. Toma mais um copo, fuma mais um cigarrinho, dá mais uma cheiradinha. Fica ali induzindo, levando ao arrastamento esse irmão. Mas não é só o vício físico, tem também os vícios morais, o ciúme doentio, a calúnia, a mágoa, a raiva, rancor, a negligência. Quantas famílias estão negligenciando a criação dos seus filhos? A inveja, a intolerância, a maledicência, a preguiça. Quantas pessoas se encostam em pais, filhos, irmãos para o seu sustento e não querem trabalhar, estão na preguiça. São vícios morais que atrapalham muito o progresso. Temos outros, a sexolatria. Alguns sexólatras destroem a sua família e a própria vida através de doenças sexualmente transmissíveis e transmitem também essas doenças em casa. O vício do jogo. Eu conheci uma pessoa, pai de um amigo meu. Eu adorava o pai dele, achava-se um ser humano maravilhoso. O que aconteceu? Ele era uma pessoa boa, ele tinha uma loja de lustres na Barata Ribeiro, em Copacabana. Era uma pessoa boníssima. Mas tinha um vício, ele jogava poker. E aí ele foi, deu emprego. Os familiares que estavam com alguma dificuldade, todos foram trabalhar na loja com bons salários, com boas comissões nas vendas. Aquilo estava prosperando maravilhoso. Só que o vício do jogo foi consumindo ele de uma tal maneira, vampirizado também, né? Tá lá o irmãozinho que gosta daquela sensação do jogo, desencarnado, falando assim, vai virar sorte, joga mais uma vez, agora você vai ganhar. Se joga até a última ficha, a expressão que fala. Ele perdeu a loja, depois perdeu o apartamento onde morava, depois perdeu a família. Ficou sozinho e desencarnou com câncer. Sozinho no hospital. Então vejam a que ponto que o vício chega. O vício, qualquer que seja físico ou moral, ele faz com que o viciado seja vampirizado e ele destrói famílias. Kardec pergunta para os espíritos se o homem com os esforços poderia vencer a sua má inclinação. E eles respondem que sim. Esforços muito insignificantes, foi isso. Quão pouco dentro de vós fazem esforço. Aí eu vi um comentário de Miramês sobre isso, que eu vou ler para vocês. Miramês fala o seguinte: os homens não podem paralisar o progresso. Isso é conversa de cegos e surdos, que ainda não têm olhos para ver nem ouvidos para ouvir a verdade, para crer nas promessas do Senhor que ama intensamente seus filhos. Então nós não podemos paralisar o progresso de maneira alguma. Mas nós também não fazemos esforço para nos melhorar muitas vezes. Nós nos acomodamos, né? E por que nos acomodamos? Que é tão fácil ficar na zona de conforto. E como podemos vencer esses vícios? Só tem uma maneira, meus irmãos, com a reforma íntima. Tem que pegar aquela coisa assim que dói muito e perguntar a si mesmo: aonde eu erro? Que tipo de mal ainda tem dentro de mim? O que eu preciso corrigir para melhorar? Que se minha vida não está boa, é porque eu estou sentindo, pensando, agindo de forma errada. Se eu continuar da mesma forma, eu vou enxugar gelo.
vou chegar a lugar nenhum, né? E como que eu vou fazer a reforma íntima? Por onde eu vou começar? Mudando meus sentimentos, mudando minhas ações, vigiando meus pensamentos, orando com sinceridade, não é aquela oração grande, decorada, não. Orando, pedindo ajuda a Deus, forças para prosseguir, usando a salvação, que é a verdadeira salvação, que é a caridade, que só se efetua se houver amor ao próximo. Então, praticando bem a caridade, fortalecendo o amor ao próximo, dizendo não aos vícios físicos e morais, nos vigiando, não ao ódio, não à raiva, corrigir os erros cometidos, ressarcir os prejudicados pelos nossos erros, porque nós estamos aqui para progredir e junto conosco o mundo progride, o progresso planetário, os globos progridem, nós estamos em plena transição planetária. Nós sabemos que a Terra está saindo da condição de um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração, pela lei do progresso, que tudo rege, inclusive o planeta. E nós queremos ir para um mundo de regeneração ainda praticando mal? Não que a terra regenerada vai ser uma terra só com alegria, felicidade, amor e o bem, não. O mal ainda vai existir, mas vai existir em menos intensidade. O bem vai prevalecer. Nós não podemos nos acomodar, meus irmãos, porque o planeta só vai ser de regeneração se a humanidade for regenerada. Nós temos que deixar claro que essa melhoria só depende de nós. Essa transição para a regeneração vai depender da degradação moral, o sofrimento que se instala no planeta nos últimos tempos, se servirem de lição para acordarmos, para nos modificarmos, para melhorarmos, para expelirmos o mal que ainda existe. Tem um texto na Gênese que Kardec afirma que esses períodos promovem uma espécie de seleção dos espíritos encarnados. Os espíritos inteligentes, mas destituídos de moralidade, podem ser expulsos da Terra e enviados a mundos primitivos, onde começarão nova história de civilização a duras penas. O espírito não retrograda, mas pode ser colocado numa condição encarnatória inferior à que ele tinha, caso não souber aproveitar a oportunidade dada por Deus. Então, que nós aproveitemos cada dia desta existência para nos melhorarmos, para que possamos progredir, ajudando o nosso planeta a progredir, para que não sejamos expulsos da Terra pelo mal reiteradamente realizado, encarnação após encarnação, sem melhoria. Não sejamos expulsos, como nós lemos e já estudamos sobre os exilados de Capela, que era um planeta que tinha evoluído muito, muito intelectual, cientificamente, materialmente e também moralmente. Mas alguns irmãos não conseguiram, acompanhar essa evolução e vieram para a Terra, que estava ainda como planeta primitivo. Porque aqui eles puderam praticar o bem. Que bem? Trazer a evolução científica para nós. Vamos descobrir a roda, vamos descobrir o fogo, vamos dominar o uso de ferramentas, vamos aprender a plantar, a colher. Eles vieram nos ensinar isso. E muito porque o conhecimento científico que eles tinham, só não tinham moral. E através desse trabalho no bem, eles conseguiram evoluir moralmente para poder voltar para a capela. Nós estamos na fase, meus irmãos, dos exilados da Terra.
muitos dos nossos irmãos neste planeta não voltarão para cá. Serão exilados para o mundo primitivo, não sabemos qual, aonde eles vão ajudar o progresso científico. Eu não citei dos golpes cibernéticos, né, da internet, que eles vão tentando tomar dinheiro da inteligência deles em fazerem isso. Esses com intelecto desenvolvido, com a moral estagnada, estão indo para planetas primitivos, onde eles vão ajudar os irmãos a progredir, onde eles vão se moralizar, né, para poder retornar à Terra. E nós vamos procurar nos melhorar cada vez mais para podermos progredir e chegar cada vez mais perto do Pai. A esse Pai a quem agora, numa prece final, eu fecho os olhos e rogo, Pai, por tanto sofrimento que ainda existe na Terra, neste momento de pandemia, quantos irmãos estão solitários, apavorados, sem poder ver seus entes queridos, muitos perdendo seus entes queridos por diversos motivos, se revoltando alguns deles. Pai, que todos eles possam entender que nada acontece sem o seu conhecimento. E o que o Senhor está sempre nos amparando, nos protegendo, nos intuindo através dos nossos irmãos anjos guardiões, nos nossos comportamentos, que sabemos que há as desencarnações coletivas, que as mazelas do planeta que seguem a lei de destruição, todas, depois disso, trazem um crescimento, e que nós temos que aproveitar todas essas dores e tirar lições delas, aprender com elas, porque esta é a finalidade da dor e do sofrimento, nos ensinar para, aprendendo, podermos melhorar. Mas pedimos, Pai, sua misericórdia para todos eles, misericórdia para nós, Pai, sua proteção, sua luz, seu amor, e que permaneça conosco agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E aos irmãos da Casa Espírita Átmos, irmãos, agradeço este convite e que esta alegria que eu senti passando esse estudo para vocês possa ter chegado até vocês e alegrado a vocês, um pouquinho que seja, a noite de vocês. Que nossa noite seja tranquila, leve, em paz. E que tenhamos sempre a nossa fé renovada e a gratidão a Deus pela oportunidade de aqui estarmos. Muito obrigada e até uma próxima. Passe a transfusão de energia, alterando o campo celular. Faça uma prece ao receber. Esta bênção serve para curar. Socorro fraterno de irmão. Jesus também pôs as mãos, curava de longe sem sequer tocar, doava energia e bem-estar. Passe
é fluido e